Hoje nós vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Mário César, ele que é do PMDB. Presidente, essa semana a Câmara Municipal realizou sessão itinerante no prédio da antiga rodoviária. Claro que outras reivindicações surgiram, mas o assunto principal é a revitalização do prédio e ali também do entorno. Isso realmente é possível acontecer? Bom dia, é um prazer recebê-lo novamente aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marquinho, bom dia, Sérgio, bom dia, ouvinte da capital. Olha, aquilo ali foi uma proposta desde quando o ex-prefeito, e hoje faz um ano que houve aquela sessão histórica aqui em Campo Grande, sessão de julgamento, desde quando o prefeito, nós tínhamos um problema do prédio da Câmara de Vereadores, e queriam nos colocar lá na antiga rodoviária, jogar a gente lá. E nós fomos até o local para ver, porque a prefeitura ela não é dona de todo o prédio, ela tem 9% só, faz parte de 9% do imóvel. E vimos a possibilidade, inclusive, de que a Câmara pudesse ir lá, até para requalificar o público que vai à Câmara de Vereadores, a imprensa, enfim. Eu acho que a região ia ganhar em valores naquela ocasião. Só que o investimento ia ser muito grande e aí o ex-prefeito desistiu dessa ideia de nos jogar lá. Mas nós não deixamos de nos responsabilizarmos com aquela região. Não é porque nós não iríamos para lá que nós não iríamos fazer o empenho para requalificar toda aquela história. Porque ali é a história de Campo Grande. Sim. Né? Pô, até com a antiga rodoviária, embora hoje chama-se Centro Comercial, Condomínio Terminal do Oeste, mas a história de Campo Grande está ali. E nós colocamos na LDO de 13 para 14, 2013 para 14, né? Na Lei de Diretriz Orçamentária. Incluímos no Plano Plurianual, que é o PPA, e incluímos uma emenda orçamentária também de 13 para 14 para poder fazer a requalificação. E aí surgiram várias ideias. Ideias que são realizáveis, viu, Marquinhos? Que é levar a EMA, que a EMA ocupa um espaço privado, é locado, então gasta dinheiro com isso, e onde a EMA está hoje, na Ilha Loureiro, não cabe mais, com a calagem, não cabe mais. A FUNSAT, que ocupa o espaço ali na Azarã, também alugado, e ela precisa de outros espaços para poder fazer o treinamento, a qualificação. Até um local para os cursos. Para os cursos, né? Porque não é só o prédio dela, ela também loca outros lugares para poder fazer a qualificação. A Fundac, que também é alocado e também tem outro espaço, e lá nós temos um teatro, nós temos um anfiteatro. E a Secretaria de Turismo, que está ali junto com o Paço Municipal, também dentro daquela situação que ela não consegue nem desenvolver o trabalho turístico no município de Campo Grande. Então, levando esse público para lá, como próprios proprietários o entorno ali da região, chamam-se como projeto âncora, né? Como tem nos grandes shopping centers, né? Leva uma loja âncora para cá, para as demais que possam atrair. Então, que a prefeitura pudesse ser essa âncora para poder dar uma repaginada, ou seja, criar uma nova perspectiva para aquela região. Isso é factível. O prefeito Gilmar Olarte, com os seus secretários desses órgãos que eu falei, já fizeram uma reunião com o pessoal. Esse assunto é um assunto que dá para ser realizado. É lógico que não é de imediato, mas você começa a dar o primeiro passo para isso, porque você vai deixar de ter um custo com os aluguéis hoje, entrar para um prédio público e se adequar àquela realidade, e aí consegue restabelecer a estrutura. E parece-me que o governo do estado também está pensando em também agregar valores nessa região. Eu acho que a gente ganha valores com relação a tudo isso. E incluir ali o prédio, né, da antiga rodoviária, o centro comercial, no Reviva Centro, né? Nós estamos margeando ali a Morada dos Baís. E por que não chegar até a rodoviária e incluir no Reviva Centro, que a gente possa realmente incluí-lo, e faz parte do centro de Campo Grande, né? Há algumas áreas em Campo Grande que são condenadas ao abandono. E umas coisas que não se resolvem, eu não entendo como, presidente. Você tem um trecho ali, por exemplo, da Calógeras, da Maracaju até a antiga estação ferroviária, que parece que enterraram a cabeça de cavalo, não vai de jeito nenhum. E o bairro Ambaí, né? Que eu acho que eu concordo com o senhor,
que se realmente estender a Reviva Centro para o bairro Maior, vai resolver, porque a rodoviária definitivamente não tem como a prefeitura desapropriar isso. Não, até teria, não tem problema nenhum. Mas o que já teve essa solução, essa ideia, a própria Federação do Comércio apresentou um projeto para a prefeitura desapropria, desafeta, e a gente vai criar. O próprio Tribunal de Justiça tinha a ideia também de ir para lá, mas não houve essa predisposição política na ocasião para que seja feito. Eu acho que estamos vivendo um momento ímpar e de soluções plausíveis, de soluções menos onerosas, e aí nós vamos dar uma perspectiva dos proprietários locais daquela história ali. E digo mais, né, Sérgio? O nosso leito hoteleiro, 80% está ali da Calógeras com Afonso Pena para baixo. Então, você consegue realmente organizar e fazer com que a gente... Aí, olha, tem a Orla Morena, fica no meio, isolado no meio. Reviva Centro da Morada do Baís para cima. A Orla Morena que tá bonita, você vê ali à noite, todo mundo... Por que deixar aquela ilha, né, isolada? E você vê a empresa do Correios e Telégrafos, que ali está na frente, apresentou um vídeo com todos os problemas que acontecem durante o dia, durante a tarde, durante a madrugada. Então eu acho que a gente merece, inclusive pela história de Campo Grande, que a gente se dedique um pouco mais nesse sentido. A Câmara Municipal há tempo está preocupada com isso. Já houve uma articulação com a Prefeitura Municipal no sentido de adiantar esses projetos? Sim, nós fizemos algumas tratativas com o prefeito. Inclusive no dia anterior, foi na segunda-feira, que antecedeu a sessão itinerante lá no centro comercial, nós tivemos sentado com ele e fazer coisas que são que dá para tocar. Ele está se levantando todo o custo hoje que se tem dos aluguéis em relação a esses prédios públicos, a essas unidades públicas ocupando um prédio privado. Pedindo para os técnicos da CENTRA fazer o levantamento, porque o anfiteatro não é nosso, o cinema não é nosso, o estacionamento não é nosso, mas dá para a gente poder agregar valores aquilo ali tudo. Então, quer dizer, só nos 9% que cabe à prefeitura, não cabem todas essas unidades, né? Mas, de qualquer maneira, a gente consegue ter essa perspectiva com as pessoas que lá estão, sem precisar também desapropriar, se for necessário, até porque, por conta da desvalorização do local, muitos proprietários não estão em dia com o seu IPTU. Por conta disso, eu não consigo movimentar, eu não consigo sobreviver. Então, há até uma possibilidade de uma contrapartida em relação aos IPTUs atrasados. Presidente Mário César, base aliada, executivo e legislativo, qual a real situação hoje entre Câmara Municipal, Prefeitura, a base aliada de apoio ao prefeito Gilmar Olarte? Porque se fala muito, né, e a imprensa às vezes coloca, olha, o vereador está debandando, o outro vereador do próprio PMDB, alguns, não estamos satisfeitos. O que realmente está acontecendo? Olha, Marquinhos, isso hoje, depois de um ano, a gente vê o reflexo que é de uma má escolha numa gestão pública, né? Dia 15 aí agora vai ter um movimento do Brasil com relação às eleições de outubro. 30 milhões de brasileiros não foram às urnas. Então, quer dizer, a escolha que aconteceu no Brasil, sabendo que essa bola de neve ia estourar em qualquer lugar, né? Porque falava-se o tempo todo que a inflação estava controlada, falava-se que estava tudo certo, falava-se que não tinha problema nenhum. Por quê? Porque era um projeto genuinamente eleitoreiro. Fazer campanha com propostas que não conseguem resolver o problema não dá certo. E em 2012 houve-se um equívoco eleitoral. Tanto é que no dia 13 de março do ano passado, depois que houve a posse do prefeito Gilmar Olarte, e 15 dias depois, o balanço de mais de 320 milhões de reais em déficit no município de Campo Grande do ponto de vista orçamentário. Deixou-se muitos milhões em caixa. Deixou, mas deixou um passivo
Maior ainda, portanto, é verdade que nós criamos a CPI do calote e não da inadimplência. Porque inadimplência é quando eu devo e eu não tenho dinheiro, então eu sou inadimplente com você. Foi até o Sérgio Cruz falando, banco só procura quem tem dinheiro para emprestar dinheiro. Para quem não tem, ele não empresta. Não é isso? Exatamente. Então, quer dizer... E por que foi CPI do calote? Porque havia dinheiro no caixa e não se pagava. Então, são coisas completamente diferentes. Calote é uma coisa, inadimplência é outra. Então, existia dinheiro no caixa? Existia, mas tinha uma dívida, um passivo muito grande. Então, colocou-se em ordem e você não resolve os problemas financeiros de uma hora para outra. Por quê? Existe um problema do ICMS, que não foi discutido de 12 para 13. Se você não discutiu o índice de ICMS, ele não vem para os patamares que você quer. De 13 para 14, nós estamos com uma redução aí de índice de ICMS, que nós estamos na base de 25,8%, nós estamos com 21,4%. Nós estamos com menos 80 milhões, só de ICMS. O IPTU, aquela brincadeira, não, nós vamos congelar o IPTU. Quando você congela alguma coisa, ele estoura lá na ponta, porque depois você não consegue repassar isso de uma vez por todas para o contribuinte, como queriam botar 32% de 13 para 14. Até porque o contribuinte, na hora que percebe esse valor, começa a chiar e não tem como. Não tem como. Então, se você fizer as coisas de maneira enxuta e de maneira gradativa, o impacto é menor e você consegue fazer essa gestão. Então, todo esse desequilíbrio financeiro que aconteceu de 12 para 13, de 13 para 14, hoje quem está sofrendo essas consequências é o prefeito Gilmar Olarte. E o que a gente tem falado? Para ele poder se organizar e ter uma equipe muito mais coesa. Vou dar um exemplo de ontem. O pessoal lá que ficou sem receber o salário por um problema do Proinc. E aí, mais uma vez, o Caco vai ter que assumir a responsabilidade, ver no banco o que aconteceu, houve um problema administrativo para poder sair o pagamento da turma. Então não foi falta de dinheiro, certo, foi falta de gestão de como fazer o planejamento. Então o que nós estamos cobrando do prefeito é que ele tenha qual o planejamento. O dinheiro, como o senhor está falando, o dinheiro está sendo liberado pelo PAC, dinheiro de mobilidade urbana, o dinheiro do Anhanduí, o dinheiro da aula do segredo, enfim, algumas coisas dá para tirar do papel e fazer esse avanço no município de Campo Grande. Agora, se eu não tiver uma organização mais rápida e mais eficiente, a herança que se recebeu, ela só vai piorar. E não dá para eu ficar no discurso, eu peguei errado e não consigo resolver. Gente, existe o problema, e de que maneira que nós conseguimos resolver esse problema? O que a Câmara está cobrando é justamente isso, que o prefeito tenha esse entendimento de gestão. Nós tivemos, enquanto PMDB, que somos 7 vereadores do PMDB, na sexta-feira, cobramos isso ao prefeito, estivemos na segunda-feira, aí ele nos apresentou o planejamento que se existe, e agora nós vamos ter o seguinte, deste planejamento, o que é realizável? Então, essa é a nossa cobrança para que dê certo o município de Campo Grande. Presidente, entrevista recente à imprensa, o grande líder do PMDB, André Puccinelli, disse que não vai ser candidato a prefeito. Como é que o PMDB vai se livrar desse problema em 2016? Olha... Problema de candidato. O PMDB... Ou tem candidatos disponíveis além do Puccinelli? Olha, o PMDB tem grande nome, né? O próprio André, se ele mantiver essa linha dele de realmente não ser candidato, até porque, na minha avaliação, inclusive até a avaliação do ponto de vista de governo, é um grande gestor público. Isso a gente não tem dúvida. Pode ser isso, os números, então são coisas que a gente consegue enxergar, não é discurso não, a gente consegue enxergar e materializar. Se a gente fizer um divisor de águas do que era Campo Grande antes de 97, o que se tornou Campo Grande, e como ele conseguiu organizar o Estado, e hoje o Reinaldo Zambuja tem menos problema com o Estado, porque o Estado hoje está mais organizado. Agora, nós temos o Boca, nós temos o Maron, nós temos o Paulo Cioff, nós temos eu, que coloquei meu nome à disposição ao partido, enfim, nome o PMDB tem para poder colocar à frente, e equipe técnica para poder dar todo o subsídio e todas as condições que o nome que o PMDB escolher possa fazer realmente agregar valores. Agora, Sérgio,
Não adianta definir nome entre quatro paredes. Não adianta combinar eu, você, Marquinho, quem vai ser o nome, vai ser o Marquinho, se eu não combinar com quem vota. População. A população. O eleitor. O eleitor. O mais importante. Eleição não se ganha entre quatro paredes. Quem vota, né, não pode ser coadjuvante, tem que ser o ator principal. Esse é o caminho? Esse é o nome? Nós realmente estamos com essa linha de raciocínio, porque não adianta definir que, não, vai ser o Sérgio Cruz. Beleza. Se você não combinar com quem vota, você vai ter o voto meu e do Marquinhos só, Sérgio. Mas o presidente, na eleição passada, o PMDB teve uma experiência amarga com esse negócio de colocar nomes, né, para apreciação do eleitor e tal. Aí no fim terminou sendo apresentado um candidato que talvez tenha sido, né, o indicado pelas próprias pesquisas, como disse o governador André Coutinho, mas que já foi, né, com a imagem totalmente desgastada, até pelos próprios companheiros que disputaram. Então, eu acho que isso aí pode. São colocados vários nomes, vai começar a disputa dentro do Não, eu acho que esses vários nomes têm que ser colocados dentro do partido e definir com um lápis de antecedência muito grande. Até para ver se o nome escolhido pelo partido, realmente, ele vai cair vai ao encontro do que a população entende. Porque quando chegar na época de registro de campanha, realmente esse nosso candidato ele é competitivo, porque Campo Grande já sentiu a escolha do voto de protesto. O que aconteceu em 2012 foi um voto de protesto. Tanto é que nós estamos sofrendo essas consequências hoje por conta de tudo isso, né? Campo Grande sempre teve sorte de ter bons administradores, né? Então, essa definição dentro do partido tem que ser uma definição com antecedência, até para que aquele ungido no partido, todos os outros que botaram o nome à disposição e não foram contemplados, possam convergir numa força verdadeira e única. E não, o meu nome não foi escolhido, então vou para tal lugar. O meu nome não foi escolhido, então vou puxar. O que vai acontecer? Se você não escolher um nome, não ungiu o nome dentro do partido, e não digo isso só no PMDB não, qualquer um partido que seja, a gente realmente vai ter problema. Então, quer dizer, definir o nome, está todo mundo coeso nisso, está todo mundo grupo pensando nisso, eu acho que nós vamos ter menos problema na eleição. E nós estamos conversando com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Mário César. E, presidente, para encerrarmos, houve aí documentos entregues à Câmara Municipal aos vereadores com relação à Operação Tapa Buraco. Se falava, olha, vamos aí abrir a CPI do Tapa Buraco. Esses documentos entregues foram satisfatórios para a Câmara Municipal, para os vereadores, ou ainda se pensa numa CPI? Olha, o volume de documentos é enorme, não tenho dúvida nenhuma disso, são mais de 28 mil páginas. Eu disponibilizei eu materializei, porque foram feitos em CD, digitalizado, em CD para cada vereador, um documento único feito fisicamente falando, entregue para a Comissão de Obras, Permanente de Obras. A comissão analisou, e os vereadores realmente que fizeram seus questionamentos também estão analisando. E na segunda-feira agora, o secretário Caco foi convidado à Câmara de Vereadores para poder explicar o material. Para que seja junto à comissão, não é uma audiência pública, nada disso. Sim. Aqui que nós temos que tratar isso com muita seriedade, bem de maneira lúdica, né? É igual uma sala de aula. Eu entro numa sala de aula, o professor manda eu comprar os livros, olha, amanhã, página tal, a página tal. Então, para eu poder explicar o que tem ali dentro, para que a gente possa fazer as coisas de maneira coerente e saber o que aconteceu de fato, de verdade. Então, na segunda-feira, o Caco vai à Comissão de Obras e Serviço Público para poder demonstrar para a comissão, com os seus técnicos, o que tem no conteúdo daquele material. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, da FM Capital, e perguntar, está tudo certo, os vereadores estão sendo atendidos pela Prefeitura Municipal, porque nós sabemos do trabalho dos vereadores, ou seja, é o elo de ligação entre Prefeitura e o munícipe, aquele que precisa ali de uma obra, precisa de uma creche, de um posto de saúde, e que nós sabemos que é muito essa demanda, esses pedidos, e também patrulhamento, cascalhamento e o tão sonhado asfalto, não é, presidente? Olha, não está na mesma velocidade, nós sabemos realmente isso. A demanda, de qualquer maneira, a demanda é sempre maior do que a oferta. Hoje, em função desse descompasso financeiro, esse descompasso e um excesso de atribuição ao secretário de infraestrutura, porque até assunto de cultura está discutindo,
A reunião com o pessoal da cultura foi o Caco discutir. Assunto ontem que aconteceu por conta de um problema administrativo na SAIS, mais uma vez o Caco. Eu acho que ele está com excesso de atribuição e aí eu não consigo otimizar o nosso serviço. Então, quer dizer, nós estamos muito aquém daquilo que a gente possa, enquanto Prefeitura de Campo Grande, atender a demanda de Campo Grande.